Olá, meus amigos, tudo tranquilo, tudo beleza? Por aqui tá tudo jóia, Zank falando. E hoje eu gostaria de comentar em relação a um vídeo que o Pyong Lee fez, utilizou no canal dele, onde juntamente com o vlogger Damiani, ele deu uma sugestão hipnótica onde o indivíduo passou a enxergar melhor, fazendo com que os seus 2 graus de astigmatismo fossem completamente ignorados. Mas o que todo mundo sabe, principalmente quem é hipnólogo, é que durante a sugestão hipnótica, o indivíduo passa a acreditar naquela informação que é passada a ele. Então, por mais que ele não estivesse enxergando necessariamente bem, necessariamente melhor, ele alegaria que estaria enxergando. Ah, mas durante o vídeo fizeram alguns testes. Calma, eu vou explicar o que acontece. Inicialmente, você deve entender o que é o astigmatismo. O astigmatismo é um problema que acontece no cristalino ou na córnea, fazendo com que essa curvatura dessa lente natural que a gente tem esteja defeituosa. Então, por mais que você tenha a tensão ou relaxamento dos músculos ciliares, essa acomodação visual que você tem, que vai ser formada aqui na sua retina, faz com que ela não tenha um foco necessariamente exato. É como se a gente pudesse representar, através dessa imagem, por exemplo, você tem uma imagem e dentro do astigmatismo você forma uma imagem praticamente em cima da outra, mas levemente uma do lado da outra, dependendo do seu grau. Eu já tive astigmatismo, já fiz a minha cirurgia para correção disso aí, então eu sei do que eu estou falando. Diferentemente da hipermetropia ou da miopia, que você ou vai ter problema para enxergar de longe, ou vai ter problema para enxergar muito de perto, o astigmatismo é aquela doença visual, aquele problema visual, que te incomoda tanto de perto quanto de longe. E preferencialmente, quanto mais escuro o local, pior você se sente com o astigmatismo. Enfim, como vocês sabem, eu não gosto muito de misticismos e eu fico muitas vezes triste quando, até mesmo dentro do meio de hipnólogos, as pessoas tentam vender a hipnose como sendo uma espécie de panaceia que resolve absolutamente tudo. E muita gente ficou acreditando, após o vídeo que o Pyong Lee soltou no canal dele, afinal ele não colocou nenhuma nota específica explicando o que pode ter acontecido, ficou naquela questão, será que funcionou e será que funcionou? Até peço desculpa para o Pyong em relação a isso aí, afinal ele é um dos nossos amigos pessoais, mas eu vi que tem uma certa ignorância em relação ao que acontece. Diferentemente da hipermetropia ou da miopia, onde através do tensionamento dos músculos ciliares, vamos imaginar que por alguma maneira isso pudesse ser trabalhado juntamente com a hipnose, em virtude que são músculos completamente involuntários, você não tem a consciência que você está mexendo nele, ou seja, não é aquele músculo, por exemplo, que você mexe do seu corpo esquelético, são músculos involuntários, assim como esses músculos, seu intestino, pulmão, entre alguns outros, são algo que você não está mexendo. Então, aquela acomodação visual que vamos imaginar que pudesse acontecer através da miopia ou da hipermetropia, dentro do astigmatismo isso é impossível. E muita gente falou para mim, você não pode falar que é impossível, porque a ciência não consegue explicar certas coisas. Meu amigo, entende o seguinte, o problema é físico, tá aqui, ó. Ou tá no cristalino ou tá na córnea, tá defeituoso aquela lente do seu farol. Então, por mais que você conseguisse trabalhar esses músculos ciliares, o defeito continuaria ali. E a menos que a hipnose tivesse a capacidade, que ela não tem, de fazer com que o formato desse cristalino, por um passe de mágica, mudasse de formato, se corrigisse, o que nunca vi ninguém falando, nunca vi nenhum hipnólogo em si alegando isso aí, nem mesmo dentro da medicina, isso aí não vai acontecer. Então, eu não estou sendo presunçoso ou preguiçoso de falar assim, mas você não estudou a nível suficiente para alegar que isso aí não é capaz, que não é possível. Sim, eu estou afirmando, não tem como, o defeito está aqui. Ou seja, ou você conserta o seu problema visual através de cirurgias, a LASIK ou a PRK, ou você usa lente de contato, ou mesmo o bom e velho óculos. Alguns chegaram a comentar, mas o que o método Bates não poderia ter a ver em relação a isso aí, alguma coisa? Não poderia ser amplificado através do uso da hipnose? Olha, embora existam alguns indícios que o método Bates funciona, embora eu não tenha pesquisado muito a respeito, embora tenha o livro e não tenha o lido ainda, mesmo assim, isso aí seria exercícios como se fosse uma espécie de fisioterapia para o seu olho. Novamente, trabalhando a questão
da acomodação visual da imagem que estaria sendo formada lá na sua retina. E, como o Damiani acontece, o problema dele é astigmatismo. Ah, mas lá eles fizeram um teste, ele conseguiu dizer as coisas que estavam na casa dele com clareza. Meu amigo, ele está na casa dele. Por mais que ele não prestasse muita atenção, pelas várias e várias vezes que ele passou pela casa dele, ele já notou onde estavam as coisas. Ah, mas o cara então escreveu no celular e ele conseguiu ler. Uma coisa é a seguinte, quando você tem o astigmatismo, a menos que você tenha num grau extremamente elevado, você consegue ler as coisas, você consegue identificar a letra que está sendo formada lá na sua frente. Você não tem aquela clareza, aquela nitidez. Então, se você escreveu algo no seu celular e aquilo lá está te demonstrando com um alto contraste, você consegue claramente identificar que letra está ali. Afinal, o celular é um emissor de imagem, um emissor de luz, então isso facilita para quem está lendo alguma coisa. E eu que já tive astigmatismo, eu posso afirmar para vocês, a dificuldade que a gente tem não é necessariamente que a visão está borrada, mas é que ela não está nítida. Então, a menos que esteja numa distância considerável, você consegue ler as coisas. E o exemplo que eu costumo dar, tanto é que afinal o astigmatismo prejudica a gente tanto de longe quanto de perto, às vezes eu pegava um livro para ler durante o dia, beleza, perfeito. Chegava à noite onde você não tinha tanta claridade, tanto contraste, o mesmo livro com as letras do mesmo tamanho já apresentava uma maior dificuldade. Então, quando você vê alguém falando que hipnose cura diabetes, que hipnose cura câncer, que 15 minutos de hipnose equivale a 4 horas de sono, não caia nessa balela. Embora você tenha alguns processos que auxiliem em determinadas questões, você não pode afirmar diretamente que são eles os responsáveis pelo avanço de determinada coisa, determinado tratamento que você está fazendo. Você tem que colocar as coisas no seu devido lugar. E a gente tem que ter muito cuidado, muitas vezes, ao ser um tanto relativista em certas questões, porque isso aí faz com que você não tenha opinião sobre nada, porque tudo fica naquela coisa, não posso afirmar, mas não posso negar. Que tipo de opinião que é essa? Enfim, as pessoas têm uma necessidade extremamente gritante, muitas vezes, de acreditar nas coisas, escutam uma vez e já querem achar motivos para justificar aquilo que elas escutaram, para não entrar tantas vezes em estados de angústia que as deixam um tanto desconfortáveis. Então, caso você seja hipnólogo, acredito que muitos deles vão ver esse vídeo que eu estou fazendo agora, algumas mentirinhas do bem que você possa muitas vezes utilizar para convencer o indivíduo, talvez no street, elas não são necessárias. A hipnose por si só já é fantástica, ela já é maravilhosa e você pode utilizar muitas vezes ferramentas, coisas que você pode dizer em relação a ela, sem necessariamente precisar estar mentindo para convencer o determinado sujeito a participar do processo. Enfim, é isso que eu acho que eu teria para dizer hoje. Por hora, acho que é só. Caso queira reclamar, dizer alguma coisa, comentar, o espaço aí de baixo está aberto para vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado. Valeu!